pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Nathalie, né? Nath, prefiro. Eu sou advogada, mas eu sou advogada especializada em tecnologia, tá? Mas hoje em dia eu sou muito mais do que isso, né? Quando a gente fala que as profissões estão muito se misturando entre si, eu sou muito mais do que isso hoje em dia. Como advogada, eu vou fazer um super resumo aqui, até para saber de onde a gente pode puxar as informações, porque todo mundo pode perguntar algumas coisas, não só jurídicas, mas assim, talvez a minha experiência pessoal. Eu trabalhei em empresa de telecom, de infraestrutura pesada, e depois eu migrei para uma empresa nascente, naquela época não se falava startup, que depois de algumas fusões passou a ter o nome de Movile. Então, para quem não conhece a Movile, conhece o iFood. Então, ela é a dona do iFood. Então, só para vocês, quem não conhecer, né, o nome. Então, eu inaugurei o departamento jurídico da Movile. Isso em 2000 bolinha, né, vou deixar assim. E depois dessa estruturação toda da Movile, a Movile estava numa situação, a gente estava passando uma crise de 2008, né? A Movile estava com 90% dos produtos dela focados para SMS ainda, olha só, eu sou muito das antigas mesmo, né? Os celulares smartphones estavam chegando e a gente, cara, o mercado vai shiftar e a gente está aqui só falando de SMS. E aí os fundadores da Movile, daqui do Rio de Janeiro, saíram da Movile, da operação da Movile, me convidaram também para inaugurar a primeira aceleradora digital do país, que foi a 21212. Por que uma aceleradora digital? Porque a gente estava buscando empresas novas e inovadoras para investir, e quando via, os empreendedores estavam com uma ideia muito boa, implementando na raça, sem estrutura nenhuma, sem conhecimento nenhum, nem jurídico, né? Então falaram, a gente precisa de uma advogada empreendedora. Eu acho que foi a primeira vez que me chamaram de empreendedora e eu nem sabia o que era isso. Na época que eu decidi abandonar tudo e ir para 21212, foi a primeira vez que eu fui empreender na vida, e aí que foi a primeira vez que eu fui entender o que é empreender. Empreender é você fazer de tudo, jogar o ego pela janela e passar a tocar 100% tudo que você consegue ajudar dentro da empresa para atingir os KPIs, atingir todas as metas, atingir tudo. Isso foi de 2010 a 2015, depois de 54 empresas aceleradas e eu cuidando juridicamente de 54 empresas, ficando louca. A 21 encerrou as atividades de aceleração e a gente está em portfólio management até hoje. Então a gente fez alguns exits bons, a gente fez 3 health techs nos últimos 3, 4 anos. Então a gente fez a VetSmart para Pet Love, a gente fez a PebMed para a Afia, fez a Memed para o grupo DNA Capital. Então foram exits maravilhosos que a gente pode contar isso nos últimos 4 anos. Estamos ainda com algumas empresas a desinvestir, né? Um exemplo delas é a Max Milhas. Então, para quem conhece venda de milhas e tudo, a Max Milhas a gente pegou. O Max foi um dos empreendedores que passaram pelo programa de aceleração e o Max é o empreendedor. Então, a Max Milhas não é só maximização de milhas, mas é porque o fundador se chama Max. Então, as pessoas acham que achei o nome muito oportuno, né, que a mãe dele deu. E assim, eu tenho acompanhado esses empreendedores desde 2015 até hoje, como advogada deles, como mentora, ajudando na parte de estratégia, ajudando na parte de jurídica também. E com esses empreendedores que eu chamo meus babies, né, são meus babies total, vieram outros, né, por indicação deles, e eu tenho hoje, até o ano passado, ano retrasado, eu fiz uma contagem de quantas startups eu já tinha ajudado, seja fazendo a parte da parte de investimento, seja na parte jurídica interna, em qualquer situação, eu estava passando mais de 250, 260 startups. Então, realmente, eu sou um pouco pré-histórica nesse mercado de startups, de tecnologia desde 2004. Então, de startup foi 2010, né, que é 21, a gente começou a fazer a concepção da 21212. E em 2016, eu estava trabalhando com uma louca e aí eu descobri que meus
babies tinham me indicado para um prêmio, que eu nem sabia que existia, mas que já estava no mercado há um tempo, que era a melhor assessoria jurídica para startups. Eu competi com 2 escritórios de advocacia e ganhei. Então, assim, foi para mim, eu acho que foi um carimbo que eu estava fazendo uma coisa certa, mas que ao mesmo tempo eu tinha muita responsabilidade para com o ecossistema de retornar todo o carinho que estava me dando. Com isso, além de outros clientes, não só startups, mas investidores anjos, me chamaram para ser sócia de um VC em 2019. Então, hoje em dia, eu sou investidora também, sou sócia de um VC, além de ainda continuar sendo advogada de empreendedor. Então, eu tive uma situação muito engraçada essa semana, inclusive, que eu recebi 2 e-mails da mesma pessoa. Achei que a pessoa tinha mandado e-mail duplicado, mas não, ele estava mandando para o VC e outro ele estava mandando para mim. E eu falei, opa, peraí, eu vou conversar com você. E eu deixei claro, olha, eu sou o VC ao mesmo tempo que eu sou advogada que você está cotando. E aí, qual que você vai querer? Não, eu prefiro você como minha advogada e o VC a gente deixa de lado. Então, essas coisas assim, é engraçado, né? Porque hoje em dia eu tenho uma visão 360 do ecossistema. Eu atuo em todas as pontas. E por isso que eu falo que hoje em dia eu sou advogada, ainda sou. Mas eu brinco que o meu backbone é jurídico. E hoje em dia eu estou muito mais como business e estratégia, M&A societário, essas coisas todas, do que só uma advogada que trabalha no escritório, que não conhece o ecossistema. E sou empreendedora. Então, assim, eu falo que eu trabalho em 3 grandes empresas. O meu escritório, o meu VC, que eu também invisto, faço toda a parte jurídica. E, por último, eu sou sócia operacional da Cyberlabs, que é hoje em dia o maior grupo de cibersegurança da América Latina, que inclusive é uma outra empresa do pessoal da 21212, que quando encerrou a 21212 foram reabrir, né? É uma nova empresa e veio a Cyberlabs aí de cibersegurança, que obviamente hoje em dia um antivírus não é suficiente, a gente tem um anti-ransomware. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes que existem hoje em dia e que está atacando outra pandemia que a gente está vivendo e ninguém está dando tanta atenção assim. Então, a gente está nesse momento. Então, é isso. Então, assim, quando me vieram convidar para ir, para fazer esse toque, eu vim assim, peito aberto, vou ser metralhada até não aguentar mais, mas eu estou um pouco acostumada com isso. E para responder todas as dúvidas, porque as pessoas têm um preconceito muito grande com a parte jurídica. E quando eu falo preconceito muito grande, eu não entendo nada, deixa o advogado tomar conta. E ao contrário, eu com meus babies eu faço muito isso, educação. Porque se você vai ser CEO, se vai ser CFO, CEO, se qualquer coisa, você tem que entender da parte jurídica. Você não precisa entender a fundo, mas você precisa entender os conceitos básicos, para você não levar uma pernada na hora que o advogado não está do seu lado. O advogado não vai segurar sua mão o tempo todo, 24 horas por dia. Ele vai estar lá quando você chamar. E vai que naquele momento a pessoa não pode te atender. Você tem que tomar uma decisão, você tem que entender o que você está tomando a decisão. Você pode, obviamente, em algum momento da negociação falar, não, eu vou precisar, eu entendi o que você está querendo dizer, mas eu vou só confirmar com o meu jurídico para se eu vou seguir adiante ou não com essa situação. Pode ser também, mas um empreendedor que não quer entender, eu acho que é aí que ele falha um pouco. Porque os C-levels, qualquer empreendedor que está começando agora, todos eles precisam entender um pouco de tudo, até para saber em que direção ele vai levar a empresa. E como por última coisa de introdução desse assunto, se você for ver os top 20 motivos de uma empresa não dar certo, todo mundo, jurídico, briga entre sócios, está lá no top 10, não é top 10, é 14º. Então, assim, tem muita coisa na frente que pode fazer com que sua empresa não dê certo, que você tem que tomar cuidado. Obviamente, briga entre os sócios é um deles, mas tem coisas que você consegue contornar. Já tive várias situações tipo cabeludas que a gente conseguiu contornar e saiu uma história boa no final, e outras não muito boas. Mas eu acho que faz parte de todo o crescimento e amadurecimento do empreendedor como um todo. Então, eu acho que essa seria a minha primeira introdução e não sei se a gente ainda já tem alguma pergunta, não tem alguma pergunta. Ainda não. Ainda não, então tá. Então, eu vou começar. Primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é com a parte, que tipo de empresa vocês vão abrir, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu vou abrir minha empresa com um serviço de contabilidade online que não me cobra
menos de R$100 por mês e o cara já está embutido lá o preço, abrir empresa, não sei o quê. Tem que pesquisar, porque a empresa de contabilidade online ou qualquer empresa de contabilidade vai fazer o feijão com arroz. Feijão com arroz não está errado. Talvez não seja o que você precisa. E quando eu falo isso é porque tem tipos de empresas aqui no Brasil. Tem o microempreendedor individual, que é o tal do MEI. O MEI, é possível começar com o MEI? Você pode contratar um CLT no mínimo, você pode faturar até R$88 mil por ano, uma coisa assim. E você pode começar a sua empresa com isso. E você paga uma guia de R$60 por mês de imposto. Pô, dá para começar. Depois você tem a limitada. Na limitada, você pode ter mais de um sócio, você pode ser um sócio sozinho, você tem a limitada unipessoal. Então, a limitada te permite mais faturamento, ou seja, não tem esse teto de 88 mil por ano. Mas tem 3 tipos de limitada, olha só. Aí a gente entra na parte tributária. Tem a limitada pequena, microempresa, que o faturamento máximo por ano é R$480 mil por ano. Depois a gente tem a empresa limitada de empresa de pequeno porte, que o limite máximo é 4,8 milhões por ano. E depois temos a limitada sem nenhuma dessas nomenclaturas depois. Essa limitada não tem limitação, inclusive as maiores empresas do Brasil são limitadas. Então, isso que fique claro, que a limitada não é uma empresa pequena, é simplesmente um tipo de empresa que é permitido. E por que eu estou refrisando isso? Porque a limitada microempresa e a empresa de pequeno porte, elas são 2 tipos de empresa que entram no Simples Nacional. Todo mundo pergunta, o que é o Simples Nacional? Eu quero entrar no Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário que você consegue entrar e pagar menos impostos no começo da sua vida. Obviamente, ele é um Simples Nacional, quer dizer o quê? Você, em vez de pagar 6, 7, 8, 9 guias diferentes, de impostos diferentes, em momentos diferentes do mês, do trimestre, do semestre, você paga uma guia só. É simplificado? Mas tem que ver também qual é a sua atividade e ver se aquilo ali se adequa ao Simples Nacional. E eu falo isso porque num desses feijão com arroz aí de contabilidade online, abriu para uns empreendedores que eu conversei em São Paulo. E aí eu falei, então você está pagando 6% de imposto, está fazendo isso aqui? Ele, não, eu estou pagando 16%. Por que você está pagando 16% de imposto? Não, porque eu estou aqui, eu abri a empresa não sei o que. Aí ele estava, quando eu descobri, ele estava no lucro presumido, que é um outro tipo de regime tributário, estava pagando 16% de imposto, sendo que ele poderia estar no Simples Nacional pagando 6%. Ele já estava nisso há 10 meses, 11 meses. Eu falei, tu tá deixando dinheiro na mesa. Se a legislação brasileira permite esses tipos de modificações, por que não utilizá-las? Não estamos fazendo nada de ilegal aqui, simplesmente estamos usando o sistema a nosso favor, né? E é muito importante vocês darem uma olhada nisso, porque o Simples Nacional, de novo, ele é maravilhoso quando você está começando. Mas, por exemplo, você chega numa faixa de faturamento e aí teu imposto pula de, 14 para 18. E aí você tá em 18, 18. Será que 18 vale a pena ou tá? Aí de repente você olha assim, você fala com o contador, você fala, olha, tem alguma forma de eu economizar um pouco mais de imposto? Sim, se você migrar para o presumido, você paga 16. Opa! Então você já está economizando aí um dinheiro que você pode estar gastando com marketing, com contratando uma pessoa nova. Então eu acho que empreender é estar muito atento a todas essas movimentações. E eu brinco que não são placas tectônicas, e sim uma coisa totalmente dinâmica, e tem que tomar cuidado com essas coisas, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa à toa. Então, eu falei muito rápido sobre o Simples Nacional e a limitadas. Tem outros regimes tributários, regime tributário tem o lucro presumido, o lucro real, que eu até comentei, que eu não comentei ainda, que o lucro real é maravilhoso para uma startup, porque se você não tiver lucro, você não paga imposto. Se você tiver lucro, mas tiver uma despesa maior, você também não paga imposto. Só que os contadores, é uma dor de cabeça tão grande para os contadores, que o contador, em vez de te cobrar um salário mínimo, ele te cobra 3, 4, 5 mil reais por mês. Que dá muito trabalho para o contador de manter a contabilidade disso. Aí tu fica, poxa,
O lucro real seria maravilhoso para mim, mas eu ainda tenho uma despesa maior lá mensal que não faz sentido. Então, de novo, fazer conta, tudo na ponta do lápis. E por fim, tem uma outra tipo de empresa que se chama sociedade anônima. A sociedade anônima, ela é o melhor tipo de empresa para receber investimento. Ela é totalmente feita para receber investimento. Ela, por preconceito das pessoas, e eu falo esse preconceito das pessoas, inclusive legislativa, né? Então, o Simples Nacional tem ela como excludente do Simples Nacional, ela não tem esses benefícios fiscais de pagar pouco imposto. Porque eles acham que SA é empresa grande. Lembram que eu falei que quando as maiores empresas do Brasil são limitadas? Tem alguma coisa errada aqui, né? Então, a sociedade anônima não é uma empresa... Obrigada. Ela não é uma empresa grande, mas ela é uma empresa que é totalmente excluída de benefícios fiscais. Mas ela é uma empresa que assim que você abre, você tem vários formatos de investimento que você consegue receber por ela, que atrai os investidores que estão acostumados com a modelagem. Então, a principal, eu acho, que é por ela ser anônima, né? Então, quando é uma limitada, todos os sócios aparecem. Todos os sócios aparecem. Quando você vai na junta comercial, você pede uma certidão para levantar quem são os sócios. Tá lá, tudo, tá todo mundo lá. E aí, você vai na SA, puxa uma certidão, não aparece. Puxa um outro negócio, não aparece. Puxa outro negócio, também não aparece. Aparece os administradores. Aparece quanto dinheiro a empresa tem. Aparece todos os administradores. Aparece qual é o limite desses administradores, mas não aparece quem são os sócios. Porque ela é uma sociedade anônima. Então, interessa muito para os investidores que só querem investir, não querem fazer nenhuma gerência em cima da empresa. A SA é muito boa para isso. Então, eu sempre fui uma defensora da SA startup dentro do lucro real. Porque a startup vai ter aqueles custos absurdos, mesmo que tenha um pouquinho de lucro, ainda não vai pagar imposto. Nem R$60 de guia, tá? Não vai pagar. Porque a despesa é maior do que a lucratividade. E é uma empresa que é totalmente investor friendly. No entanto, por outros motivos, né, que esquece, por exemplo, a exclusão do Simples Nacional, que a limitada tem ficado mais como padrão de startup. Quando um VC entra, a limitada vai ter que se transformar numa SA, tá? Mas a SA, então, seria o último degrau, né, da escada de maturidade dos empreendedores, digamos assim. Mas ela limitada a ser um pouco também não muito investor friendly, e eu também, por ser pré-histórica nesse mercado, teve um belo dia, mais ou menos 2012, 2013, Marcelo Salles foi para o Demo Day da Y Combinator, ou Techstars, não me lembro direito, lá nos Estados Unidos, e voltou com um documento falando assim, estão fazendo isso lá nos Estados Unidos, como é que a gente faz isso aqui no Brasil? E era um documento de 4 folhas, que é bizarro, de investimento, que você colocava lá seus dados e daqui a pouco o cara te entregava um cheque com o seu investimento. What? Como assim? Vai entregar um cheque? Assim, simples. Faz o Demo Day e recebe um monte de cheque. Imagina isso nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, cara, ele não tá lhe dá um jeito. Tem que fazer uma coisa parecida aqui. Aí eu fui pesquisar, fizemos isso, fizemos aquilo. E tinha um modelo de debêntures conversíveis de uma SA, que estava na legislação. Eu falei, bom, dá para fazer debênture conversível. Mas, mas a maioria das empresas aqui são limitadas. Então, vamos puxar de um lado, puxar de outro. Acabou-se nascendo um mútuo conversível, que é um outro tipo de instrumento jurídico para receber investimentos por uma limitada, que se virou padrão de mercado. O mútuo conversível não existe na legislação. E vou deixar claro, você não vai achar um artigo, nenhum código civil, nenhum código de nada explicando o que é um mútuo conversível. Hoje em dia tem a legislação das startups que começou a pincelar esse assunto, que eu achei ótimo, mas ele veio depois de quase 10 anos aplicando o mútuo conversível. E meu primeiro mútuo conversível que eu fiz foi em 2013, 2012, 2013. Então, ele virou padrão de mercado. Toda startup, inclusive os VCs, né? Todo mundo que investe em startup, inclusive os VCs que investem em early stage, estão investindo através de mútuos conversíveis. Então,
Aí eu volto para minha pergunta inicial. Qual é o tipo de empresa... Posso Pode. interromper? Temos uma pergunta aqui do Alexandre, que pergunta se é possível mudar de LTDA para SA e vice-versa com esse no CNPJ. Sim, você mantém seu CNPJ até o fim da vida. Você vai migrando, que nem CPF. Vamos pensar como um CPF. Você nasce, você ganha o seu CPF. Você casa, você muda seu CPF? Não, né? Você fica viúva, você muda seu CPF? Você divorcia, você muda seu CPF? Mesma coisa para o CNPJ. Você vai migrando, trocando, o CNPJ se mantém o mesmo. Em que situação o CNPJ some? Quando a empresa é encerrada ou ela é adquirida 100% e você encerra aquele CNPJ, que a gente fala que é aquisição completa, ou uma fusão, por exemplo. Uma fusão, propriamente dita, tem muita coisa no mercado, em comunicações, que fala, houve uma fusão, mas não foi de fato uma fusão. A fusão seria o quê? O CNPJ 1 e o CNPJ 2 fazem uma fusão, viram o CNPJ 3. Aí ok. Mas a maioria das fusões que a gente vê em redes de comunicação, nessas mídias, é uma empresa comprando a outra. E um CNPJ deixa de existir porque o CNPJ da compradora que permanece como o principal. Então é isso, mas é uma fusão propriamente dita no mercado. Mas, bom, espero que eu tenha respondido a pergunta. Agora, voltando ao meu racional anterior, qual é o tipo de empresa que é a melhor empresa que você precisa para o seu projeto hoje? Não sei. Tem que avaliar, tem que ver onde é que tipo de atividade vai exercer. E quando eu falo atividade, é CNAES, né? Código Nacional de Atividade, blá blá blá, não sei, é da Receita Federal, sou muito ruim com nome. Mas por que eu falo isso? Porque a maioria das empresas de tecnologia fazem alguma coisa que só 10 canais juntos explicam o que a empresa faz, e às vezes nem isso. E quando eu dou essas explicações, o pessoal fica, não, mas eu sou uma plataforma de e-commerce de não sei o que. Tá, são 5 canais para explicar a mesma coisa que você acabou de explicar em uma única frase. E tem que tomar cuidado com isso, porque cada canal tem um imposto, às vezes, diferente. Então, eu falei do tipo de sociedade, falei do tipo de regime tributário que você tem que escolher e falei do tipo de atividade que você tem que escolher também. E, por fim, inclusive, Porto Maravilha aqui no Rio de Janeiro está dando 2% de ISS em vez de 5%. Então, vamos pensar assim, a gente estava aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, é 5% de imposto de ISS, imposto sobre serviços. A maioria de startup de tecnologia são serviços. Só que se você migrar para o Porto e ter o seu endereço lá no Porto, passa 2%. Então, opa, peraí, estou economizando já 3% de imposto. Então, assim, eu estou literalmente, nos últimos 2 meses, eu estou fazendo uma migração, tipo, parece a migração lá do africana, lá dos bichos, porque está todo mundo migrando para o Porto para poder economizar impostos nesse ponto de vista. Então, tem um monte de coisas que a gente tem que avaliar. E aí, se você vai abrir a empresa com esses lugares aí de contabilidade online, com o contador, todas essas perguntas têm que ser feitas. Não vai no feijão com arroz. Se você for no feijão com arroz, talvez você está deixando dinheiro na mesa de novo, tá? Então, assim, primeira dica que eu dou é assim, estude o que você quer fazer, faça as perguntas. E contador é um bicho estranho, tal como advogado, tá? Contador é aquela pessoa que você faz uma pergunta, ele te responde ok. Você faz a mesma pergunta de outra forma, ele te fala não. E você faz a terceira vez, pergunta a terceira vez, de outra forma, ele fala talvez. Mas peraí, então qual é o certo, qual é o errado? Estressa várias vezes o ponto para ter certeza que vocês não estão entendendo corretamente o que tem que ser feito, qual a decisão tem que ser tomada. Então, de novo, resumindo, tipo de empresa, regime tributário, local de atividade, tipo de atividade, né? Eu acho que é isso, assim, como ponto de partida, tá? Para vocês analisarem o que vocês vão fazer.
Eu tinha a visão do contador de outra forma. Para mim, o contador é uma pessoa que está ali para te auxiliar ou para fazer você escolher melhor forma de qual a empresa deve abrir, dependendo do quanto você ganha. E não ao contrário, né? A gente que tem que, na verdade, meio que saber mais ou menos para poder perguntar para o contador da forma certa. É isso? Sim, não, de novo. Não confiar 100% neles. Exatamente, não confiar 100%. Porque, primeiro, você sabe por que o contador sempre empurra a limitada? Não. Porque numa SA, você precisa de assinatura de um advogado. Ah, sim, geralmente não tem advogado. Geralmente não tem advogado. Então, você vai ver todo contador abrindo limitada. Aí você fica, será que isso é a melhor opção? Entendeu? Ou o contador, já tive contador, inclusive, vamos migrar para SA, então eu vou ter que deixar de prestar serviço para você. Aí meu cliente me liga, Nathalie, o contador tá abrindo mão de mim, como assim? Peraí, deixa eu ligar para minha contadora. Eu ligo para minha contadora. O dia a dia de um contador com uma SA e o dia a dia do contador numa limitada é o mesmo ou é diferente? Não, Nathalie, é a mesma coisa. Eu falei, então, peraí. O preço seria? Não, o preço é diferente, pode ser, ou não. Ela falou, Nathalie, a minha contadora falou, Nathalie, é a mesma coisa. São as mesmas obrigações que o contador tem que fazer. Eu falei, então por que ele não quer fazer? Aí eu, sentei com o contador, agora me explica por que você quer abandonar meu cliente. Aí, não, porque essa empresa é pública, vai virar pública, eu não posso cuidar de empresa. Peraí, não, calma. Eu não vou colocar as ações em bolsa. Vai ser uma SA fechada. Tem SA fechada e SA aberta, né? SA aberta que estão na B3 aí, empresa pública. Não. Teria que fazer o IPO, é isso? Teria que fazer o IPO. Aí o contador tá achando que uma startup vai fazer IPO. Eu falei, não, meu filho. Não, tu vai continuar no teu dia a dia normal. Não, mas eu não tenho segurança, nunca fiz SA. Então, assim, tem coisas por trás que às vezes o cara tá num feijão com arroz automático que você tem que questionar. E aí, quando eu comecei a empreender, eu comecei a entender alguns preconceitos que acabava prejudicando as pessoas. E hoje em dia eu consigo avaliar bem, até eu como empreendedora, o que vale a pena e o que não vale a pena. Eu gosto de SA. Mas na minha startup aí, da Cyberlabs, a gente olhou assim, cara, vamos migrar para limitada? É melhor. Tive que dar o braço a torcer. Então, assim, tem algumas outras coisas que a limitada é melhor, a SA é melhor. Pode sair de limitada para SA, depois voltar para ser limitada? Pode, quantas vezes você quiser. Tem prazo para fazer isso? Não. Você pode ser SA em 6 meses, no próximo 6 meses ser limitado, voltar a ser SA, porque voltei atrás, quis voltar atrás. Vai dar um trabalho do cão para advogado, mas assim, dá para fazer. A única coisa é, na limitada de novo, tem 3 tipos de limitada. 2 que entram no Simples Nacional e uma não. O Simples Nacional, você só consegue trocar no mês de janeiro de cada ano, tá? Então, se você não tá no Simples Nacional, você tem que só prestar atenção nesse mêsinho aí diferente, que é o mês de janeiro. Então, se você não tiver no Simples Nacional e você quiser entrar, mês de janeiro. Se você quiser sair do Simples Nacional, porque você está pagando 18% de imposto e quer passar a pagar 16%, janeiro. Então, calcula tudo. Eu sempre falo, quanto que você vai faturar até o final do ano? Minha expectativa é faturar X. Quanto que vai entrar na tabelinha, vai aumentando lá, vai passando, pulando de faixa, quanto que vai ser o imposto? Vai ser tanto. Então, já fica preparado que em janeiro a gente vai trocar para lucro presumido ou lucro real. Já começa a cotar contador, já começa a fazer as coisas. De novo, gente, são coisas que todo empreendedor tem que saber para poder deixar pronta a casa e depois começar a focar no produto, começar a focar nos clientes, começar a focar nisso. Normalmente, tem um dos sócios que é focado nisso, que eu acabo falando mais. Mas assim, quando a gente está fazendo uma negociação, agora indo para a parte de investimento, né? Então a gente já falou de constituição e tudo. Mas quando a gente está fazendo uma negociação, eu normalmente coloco os empreendedores, fundadores, juntos para explicar os pontos A, ponto B, ponto C. Mas que tenha um dos empreendedores, um dos fundadores que esteja liderando a negociação junto comigo, todos eles têm que estar cientes quais são os direitos e obrigações que estão se comprometendo com os investidores. E quando eu falo isso, assim, você vai ter um lock-up de 4 anos. O que é lock-up? Pelo amor de Deus, tá? Lock-up é você ficar preso na empresa
por 4 anos. Senão você perde seu percentual. Mas eu não concordei com isso. Não, mas o teu sócio concordou. E supostamente o teu sócio deveria ter combinado um jogo com você. Não, mas 4 anos é muito. 4 anos eu quero estar no Havaí, surfando. Combinasse o resto do jogo, agora já foi, já assinou. Don't kill the messenger. Então, assim, é esse tipo de coisas que eu brinco muito. Tem um livro que é ótimo, mas assim, que ele é um pouco cansativo, mas ele é ótimo. É How to be Smarter Than Your VC Lawyer. Você tem que entender os conceitos básicos para poder fazer todos os questionamentos. E para também tomar decisão. E não entendeu, pergunta. Não tem medo nenhum com relação a isso. Então, de novo, contador, ele é para ser o teu parceiro. Mas às vezes o contador está com algumas coisas ali, algumas travas mentais, que ele mesmo não está enxergando a melhor coisa para você. Você tendo... Gente, quando a gente começou a 21212, não tinha nada na internet que explicasse qualquer coisa sobre isso. Nada, zero. A gente tinha que catar tudo. A gente começou a testar nós mesmos nas nossas empresas para ver se funcionava ou não funcionava. Hoje em dia você tem uma gama gigante de cursos, de podcasts, de um monte de coisa que informação não falta. Talvez a informação tá demais, né? Mas informação não falta. Eu estava falando com... Um pouquinho depois da 21 ter nascido, nasceu a ACE, que é outra aceleradora. A 21 fechou em 2015, a ACE continua e ela meio que pivotou, agora ela mais VC, ela investe em startups só. Mas eu estava falando com um dos fundadores da ACE semana passada, semana retrasada. Ele falou que tem um curso online gratuito para empreendedores da ACE. Eu falei, cara, era tudo que a gente queria, uma 21212 Academy que a gente tinha feito, mas que não foi para frente. Eles fizeram e continuaram. Então tem, assim, se você ir nas fontes certas, as informações estão lá. E é só os alertas, é só você saber fazer as perguntas. Você não precisa ser a dona da verdade, você não precisa saber tudo. Mas você precisa saber fazer as perguntas certas, né? E eu acho que não é o contador, não tô falando para o contador ser o vilão da história. Não, pelo amor de Deus, não seja o vilão da história, mas assim, eu posso até dar um exemplo. A gente na 21212, quando a gente estava começando esses negócios de teste AB, tipo funil de venda, tudo que vocês hoje em dia escutam falar, a gente estava testando para saber se o negócio funcionava ou não antes de ensinar para os empreendedores. Olha só, isso deu a minha ideia. E aí a gente pegou uma loja chamada Francisca Romana Diana, não sei se ainda existe, né? Por que Francisca Romana Diana? Porque a gente estava no 3º piso e ela ficava no 7º do nosso prédio e batemos na porta, pô, você tem e-commerce? Não, né? Podemos fazer o seu? Porque a gente precisa testar algumas coisas, a gente não cobra nada, vamos fazer teu e-commerce? Ah, tá bom, vamos fazer o e-commerce da Francisca Romana Diana. Aí a gente tentou funil de venda, teste AB, botão vermelho aqui, tipo carrinho de venda, carrinho de compra, a gente testou tudo, como é que é? UX, a gente foi testando todas as paradas naquele e-commerce para entender como é que o negócio funcionava. E aí o contador descobriu que a gente estava fazendo o e-commerce da Francisca Romana Diana. Chegou no dia seguinte um monte de caixa no escritório, com uma nota, com um papel do contador falando assim, olha, eu não faço comércio, tá aqui a documentação, procure um novo contador. Cara, a gente assim, nenhuma empresa no Brasil pode ficar sem contador, número 1. Cara, eu liguei assim, você tá maluca, a gente não é comércio, a gente é tecnologia. Não, eu não faço. Vocês estão fazendo comércio, sim, que isso daqui é comércio. Não, mas a gente tá testando um monte de coisa. Porque que tinha acontecido? A menina que estava meio que tocando a venda dos produtos pelo e-commerce, a gente acabou tendo que emitir uma nota de ICMS, uma coisa assim, pra gente poder transportar com o produto, né? E aí aquilo ali alertou o contador e o contador falou. Aí eu falei, gente, ferrou. Aí o Marcelo Salles, né? Nath, bate nos nossos vizinhos, vê quais são os contadores. Diz que eu tô falando, ecossistema, gente. O nosso ecossistema era no nosso prédio. Aí a gente bateu no 2º andar, a gente era no 3º, bateu no 2º. E era o Camiseteria, do Fábio Seixas. Fábio, pelo amor de Deus, você conhece quem é seu contador? Será que consegue ajudar? Ah, a contadora minha, inclusive foi ex-peixe urbano. Opa! Apanhou pra caramba,
é essa mesmo que eu quero. Aí sentamos, conversando, não, vocês não são, isso daqui é intermediação, não sei o que. Aí eu, cara, assim, porque eu era responsável pela parte jurídica, contábil e tudo, fiscal da empresa, e eu falei, cara, eu não posso ficar sem contador, né? Então você vê que e isso é uma outra coisa também, uma experiência boa. Outros empreendedores já passaram pelo que vocês estão passando. Tenta achar alguém que já passou por isso, dá um grito e vê se alguém tem alguma coisa para ajudar. E isso é que é ecossistema, entendeu? Então, mentoria, tudo isso é muito do nosso ambiente. E peguem essas... Eu, por exemplo, hoje eu estava marcada uma mentoria com o empreendedor do Templo Ventures, porque eu falei, cara, ele fez um negócio que eu preciso fazer para o cliente, que eu não sei nem por onde começar. Aí eu liguei para um outro contato meu, ele, não, vou te apresentar um menino, papapá, pronto. Eu marquei uma mentoria com o cara, porque ele já, em vez de eu sentar a bunda e estudar e fazer todas as paradas, pô, vou perguntar pro cara que já meio que fez isso, do Caminho das Pedras, nem que ele fale, olha, Nathalie, estuda isso, mas eu já vou direcionada. O tempo hoje é infinito, né? Então, por isso que quando vocês estão trabalhando agora, aqui o Levagon já é um ecossistema por si só, mas tem vários outros ecossistemas aí que, cara, se aproveitem disso. As redes sociais hoje em dia estão aí para isso. Eu preciso de ajuda com isso daqui, alguém ajuda? Cara, tem um monte de gente que responde, não custa nada. Eu fui muito ajudada no começo da carreira e hoje em dia esse é meu give back para a comunidade. Tem alguma outra pergunta? Não. Não? Eu tenho uma dúvida. Fala. Qual a melhor forma de estrutura social para quem está começando? Porque algumas empresas, tipo advocacia, mercado financeiro, tem muito o costume do associado, né? Então, vai tirando o cara do CLT e vai contratando como associado ali. Uma startup é uma boa jogada? Então, falar um pouco sobre essa questão? Não posso. CLT não é startup friendly, né? Todo mundo sabe disso. 99,99% dos meus clientes começam com PJs. Por que não associado? Imagina você colocar uma pessoa que você não conhece no teu contrato social, você registrar na junta comercial e a pessoa pica a mula. Aí você tem que ir na junta comercial para tirar aquela pessoa. Não, mas você precisa da assinatura dela. Aí a pessoa nem olha pra tua cara. Mas isso é comum no escritório de advocacia e tal? Não. Toda vez que ele sai, tem que... Não, o escritório de advocacia tem a procuração das pessoas. Imagina você dar uma procuração que a pessoa pode usar contra você a qualquer momento. Você está sendo demitida, tá aqui, ó. Você saiu fora aqui do contrato. Não, mas eu nem sabia. Não. Eu acho que deixa uma situação um pouco... Como é que eu posso falar? Mais exposta do que não exposta, entendeu? Então, eu prefiro o modelo PJ nesse ponto de vista, porque é uma prestação de serviço. Você tem aviso prévio de 30 dias, você paga tudo, com não sei o quê. Tem problema trabalhista? Tem. Óbvio que tem. Não é isento de problema trabalhista. Mas, se você não consegue ser CLT, não vai para o associado, porque eu acho que você ir de uma AM para outra AM muito maior ainda. E, inclusive, os escritórios de advocacia, você conta nos dedos quem ainda tem associado. Você conta nos dedos. Pinheiro Neto foi o primeiro que começou com todo mundo CLT. Todo mundo CLT. Eu falei, bold. Né? Você de fundo de investimento ainda tem muito esse costume, por exemplo. Cada vez menos. Porque tá dando muita M. Então, a gente prefere... Tá todo mundo ou é PJ... ou SLT, assim. E, inclusive, eu tenho dois grandes amigos meus, que eu recomendo, assim, trabalhistas, porque eu sou empresarial, societário, contratos, mas trabalhista eu sou generalista, né? Eu só sei o que eu já apanhei. Mas aí, eu tenho um que, por exemplo, ele faz toda a estruturação de quando você tem que migrar de PJ para CLT. Então, por exemplo, a empresa, uma das meus babies, assim, estava em 42 funcionários, recebeu um investimento absurdo, mas o investidor falou assim, olha, mas nos próximos 6 meses tem que virar todo mundo CLT. Ok, o impacto na folha é bizarro, mas vamos estrategicamente fazendo por blocos, ou vamos fazer assim, a gente decidiu lá como é que a gente ia fazer, mas faz-se, né? Essa mudança, porque
quantidade de funcionários aumentou o risco trabalhista, de permanecer com PJ, como é que foi essa virada? Quanto mais PJs, mais risco. Mas quem não arrisca no Brasil não petisca, né? Então, cara, empreender é tomar riscos calculados. Todo mundo está tomando algum risco, de alguma forma. Até CLT. Não tem processo trabalhista? O cara CLT também está entrando com processo trabalhista. Então, não é garantido de não ter processo trabalhista. Entendeu? Mas o PJ, cara, o PJ que o cara só trabalha para você, é exclusivo seu, só ganha, a única renda que ele tem é da sua empresa e tudo, cara, é um funcionário. Mas, e eu posso dizer isso pelo nosso histórico lá, pela CyberLabs, 21212, o Móvel. A gente sempre teve uma cultura muito transparente com todo mundo. A gente só teve um processo trabalhista até hoje, nos nossos grupos, né? Desse grupo de empreendedores que eu faço parte, acompanho desde muito tempo. E aí, por exemplo, na época da Móvel, a gente foi comprar uma das empresas, a empresa, ela tinha tipo 100 processos trabalhistas. Eu falei, como assim? A gente não tinha nenhum, e era o mesmo tempo de vida. Aí você vê que é uma cultura tóxica, é isso. Então, a pessoa para entrar no processo trabalhista é porque ela está muito pé da vida contigo. Você sacaneou demais. Tem aqueles ali que sacaneiam você de volta, ok? Mas é minoria, entendeu? É minoria. Então, por isso que eu falo, quando é PJ, saiba que eu vou falar, tá? Que eu falo mesmo. Vai ficar gravado aqui, mas sabe que você vai contratar PJ, você está com a bunda na janela. Mas, você sabendo disso, tendo essa consciência e sendo o mais transparente possível com tudo que acontece, eu acho assim, é uma cultura muito da CyberLabs, é a transparência. E isso já vem de outras empresas nossas. Cara, todo mundo sabe o que está acontecendo. A gente está com pouco dinheiro, a gente está com muito dinheiro, esse ano vai ser ótimo, o ano que vem vai ser uma M. Mas assim, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem que empreender junto com a gente. Aquele empregado, com cabeça de empregado, para mim não entra muito no conceito, pelo menos do nosso mercado. Né? Então assim, eu acho que todo mundo aqui, se você vê que tá pingando a torneira, você tá pingando a torneira, tem que alguém consertar. Vai ficar assim? Não, você vai, tá pingando a torneira aí, quem é que vai consertar? Por que você se importa com isso? Porque, cara, eu vou ter que contratar uma pessoa, o meu empregador vai ter que contratar uma pessoa, vai ter que consertar, vai ter que fazer uma obra maior ou menor ou qualquer coisa, e vai sobrar menos dinheiro de lucro, vai distribuir menos lucro para os funcionários. Tem que ser essa cabeça. Todo mundo tem que ser dono de tudo. E quando eu falo isso, as pessoas ficam, mas isso é porque você está falando de startup. Não. A multinacional que eu trabalhava francesa, a Orange, tinha essa mentalidade. Cara, ela era presente em 180 países. Só que eles falavam assim, quando a cultura deles assim, se você tiver alguma coisa, se você escutar alguma coisa no corredor e tiver alguma coisa a agregar, não tenha medo de interromper. Cultura deles. Aí imagina, eu, com 20 e poucos anos, estou andando minhas primeiras 2 semanas de empresa, estou andando no corredor, escuto uma conversa, escuto, olhei, entrei, oi, tudo bem? Eu escutei um pouco que você estava falando, você já pensou em fazer isso e isso? Não, uma ideia, não sei o que. Passa-se 2 meses, numa reunião lá de time, eram uns 400 funcionários, aparece um cara na frente, que era o CEO da empresa. Não, que a gente estava discutindo um assunto e uma pessoa entrou e interrompeu a gente. Porque você mandou embora. Não, e ela deu uma ideia que fez a gente estava tão focado no problema que a gente não estava vendo que a solução estava ali no nosso lado. Uma pessoa de fora ouviu, falou, saiu fora e essa pessoa, entendeu? Ajudou a gente a isso. E é uma cultura da Orange e é uma coisa que a gente quer que todos vocês pratiquem. Eu falei, cara, então... Qual foi a ideia?
Não lembro. Não vou te dizer, mas assim, eu sei que eu queria achar um buraco para estudar. Imagina, eu era estagiária, estava lá, tinha pouquíssimo tempo. Ousado, né? Mas eu não sabia nem quem eram as pessoas. Chegou no CEO, você está fazendo errado. Eu acho que vai ser assim. Não, e foi assim, e desde aquele momento, falei assim, não tenha medo de falar. Vai estar falando mal do mundo, mas não tenha medo de falar, né? Então, assim, esse tipo de coisa, numa multinacional, eu falei, cara, startup não tem desculpa, então. Não tem desculpa. Então, assim, são coisas que eu penso, assim, que o modelo startup pode ser, mas é mais fácil de implementar. E agora eu vou fazer um gancho com outra coisa, que você estava falando de associado, e vocês já ouviram falar de stock options? Tá, então stock options, que associado não é stock options. Stock options é você dar uma participação, você premiar um funcionário com direito à participação da sua empresa por XYZ, situações XYZ. Tem várias formas diferentes de fazer, não tem nada na legislação que proíba, que fala que tem que ser assim, não tem que ser assado. Mas você não vai dar participação na sua empresa para uma pessoa que você acabou de conhecer. Número 1. Ah, mas essa pessoa, eu tirei de não sei que empresa, estava ganhando rios de dinheiro e veio aqui para ganhar 1/5 do que... Ela veio enganada? Não. Mas eu falei que era... Não, você não vai deixar de dar, mas você vai dar metas, você vai dar prazo, você vai começar, você vai que nem aquele, você vai começar a namorar, casar, ter filho no primeiro mês de relacionamento. Ter filho nem dá pra fazer, né? São 9 meses aí pra criança nascer. Entendeu? Então todas essas coisas têm que ser pensadas com muito calma. E por isso que a associação é uma forma de fazer, ok, mas assim, eu estou vendo cada vez menos. Inclusive, fui questionada há uns 2, 3 meses atrás por um empreendedor meu. Nath, podemos fazer uma associação para poder ter todos os funcionários, assim diminui o PJ. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, parece que eu estou nos anos 2000 de novo. Aí eu fui olhar, reestudar o assunto, eu falei, cara, não vai ter nenhuma garantia que você vai diminuir o seu risco trabalhista por causa disso. E no stock options, por exemplo, todo mundo tem direito a ganhar? Qual é a tua cultura? Cultura é todo mundo ganhar? Então todo mundo ganha. Então cultura é só algumas pessoas que excels ganham, então vão ser só eles. A Cyberlabs, por exemplo, a gente deu para 70 pessoas recentemente. Fiz 70 contratos de stock options. Deu certo? Tá dando certo. Tá segurando as pessoas na empresa? Não necessariamente. Não segura, não. E eu falo isso também até por 2 pessoas que são muito, muito próximas minhas. Ganharam stock options, saíram de um emprego e ganharam stock option no outro. O stock option estava valendo bastante, só que a cultura era tão tóxica que a pessoa assim, cara, não quero. Esse dinheiro não é dinheiro bem-vindo. Abriu mão do stock option para uma outra empresa. E a outra empresa, não, mas eu vou te dar stock option também. Tudo bem, o stock option da outra empresa vale menos. Mas não está segurando as pessoas se você não tiver uma boa cultura. Então, eu sempre brinco, quando eu faço mentoria de stock options, eu falo, ok, stock option tem assim, tem assado, tem isso, tem aquilo. Pode ser por várias formas diferentes. Mas se você não tiver uma cultura muito bem apontada, não vai funcionar. A nossa intenção é manter o funcionário, mas para manter o funcionário você tem que manter ele feliz. A empresa tem que estar indo bem, o funcionário tem que estar feliz, a sua estratégia tem que estar boa. Quem é se alguma coisa está com a vida ferrada. Não é à toa, né? Mas todas essas coisas tem que trabalhar em sincronia para tudo dar certo. E mesmo assim, às vezes não dá certo. Mas quando a gente fechou a 21212, que a gente fechou o programa de aceleração, quando a gente avisou todo mundo, eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Ter que falar para todo mundo que a gente ia desligar as luzes. Ia ficar só um portfólio management e o sonho estava acabando, né? E aí, mas a gente foi tão transparente com a situação
todo mundo já estava meio que com outros empregos já, todo mundo pediu para começar um pouco mais tarde, porque todo mundo me ajudou a fazer a mudança. Todo mundo me ajudou a fazer a mudança. Não teve uma pessoa que não estava lá que não me ajudou a desligar a luz. Então, para mim, aquilo dali prova por A mais B que você sabendo escolher bem, tratando as pessoas bem, não tem erro de CPJ, CLT, qualquer coisa. Eu acho que é essa mensagem que eu estou querendo passar com isso. Tá? Aí, falar sobre stock options, tipo de stock options, aí é mais 1h30 só falando sobre isso. Vou mudar o assunto aqui. Tem mais alguma pergunta só para... Não? Por enquanto não? Mas tá acabando o tempo, hein? Olha agora. Tem alguma coisa que eu não tenha passado, nem não passando, alguma coisa... já sei, propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Vocês já pensaram nisso? Não pensaram nisso? Que código de propriedade intelectual também. Código tem propriedade intelectual, mas o código é uma coisa meio que polêmica. Sim. Todo mundo faz código, né? Aqui, né? Sim. O código é uma fotografia que você consegue tirar foto e aquilo ali vai ser aquele código daqui a 6 meses? Não tem como. Hoje em dia o NPI deixa você registrar o código, né? Só que você faz uma fotografia daquele momento e aquele código, naquele dia, naquele screenshot lá que você vai mostrar, aquilo está protegido. Mas a partir do momento que você colocar uma vírgula a mais, acabou. Acabou. Não é mais aquele mesmo código. Então a gente fala que o código... Isso também a Cyber me falou uma coisa, Nath. Não adianta você proteger aquele código. Porque se a pessoa está codando em Java, ela pode fazer a mesma coisa, a mesma apresentação em Ruby. A mesma coisa. Pode ser 2 coisas idênticas. Mas você olha, o código está totalmente diferente. Então não está protegido. Então a gente fala que o que está protegido é o direito autoral daquelas imagens, daquele negócio de como você apresenta as coisas. Tá? Então isso é o número 1. Como que você faz isso? Como é que você protege isso? Antigamente, um CTO que era médico e que virou CTO de uma das empresas, ele printava a plataforma, printava tudo em cores, colocava no envelope e se enviava pelo correio. Ele nunca abria os envelopes. E se precisasse, eu sou das antigas, se precisasse apresentar em juízo que aquele código era dele, ele ia mostrar para o juiz, aqui ó, pode abrir o envelope, tá aqui, não tá nem violado, tá aqui o envelope e aqui tá o código, não sei o quê. Hoje em dia você consegue fazer isso de outras formas, em vez de enviar pelos correios. Mas exatamente. Então, se você quiser provar que aquela é da tua autoria, você tem, faz print, faz provas. Tem algumas outras ferramentas que você consegue, inclusive, gravar e mostrar como é que o negócio funciona e aquilo ali fica guardado com certificado digital. Então, a gente já tem essas ferramentas hoje em dia. Então, o código, para você falar que é seu e que é a sua propriedade intelectual, tem que você criar uma prova tangível, né? Uma coisa factível de você conseguir pegar e mostrar que aquilo ali é seu. Então, esse é o número 1. Mas as pessoas esquecem que o código, para mim, o código é resultado. O código não é a propriedade intelectual em si, é o resultado da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é isso daqui de vocês. Então, como é que você protege isso daqui de vocês? Ou como é que você protege a empresa disso daqui dos seus funcionários? Você faz um contrato de confidencialidade. Você faz um contrato de cessão de propriedade intelectual. Olha, tudo que você está fazendo aqui, para mim, será da empresa, não é seu. Será da empresa, porque você está recebendo para isso. Então, cuidado com isso. Então, aí, o pessoal, mas ok, mas isso é suficiente? Cara, já é um bom começo. Cessão de propriedade intelectual, confidencialidade, porque o cara não vai ficar na mesa de bar falando, eu fiz isso, eu fiz assim, fiz assado. Não, cara, você fala sobre isso fora do ambiente, eu ia falar das paredes, mas não, hoje em dia não tem mais parede, né? Fora do ambiente da empresa. Então, tomar só cuidado com isso. Então, alguns documentos jurídicos, sim, conseguem te proteger melhor.
Mas aí vem outras questões. Então eu vou patentear esse código. Gente, patente é uma coisa tão difícil de se conseguir. Tem que ser uma coisa super inovadora, que não exista. E eu só tenho visto patentes assim que tem, cara, parece que vai dar certo, mas em agro, tá? Em tecnologia agritech, né? Agritech. Eu investi em 2 agritechs recentemente e nelas eu falei, putz, aqui dá para patentear uma coisa. Porque tem uma coisa tangível por fora, tem uma coisa nova que no agro não existe. Aí você, tá bom. Mas aí você sai desse segmento de agro e vai para, não sei, um e-commerce, uma intermediação, uma plataforma, qualquer coisa. Você fica assim, cara, eu já vi isso aqui tantas vezes. Roupagens totalmente diferentes, ok. Mas é difícil, né? Então, confidencialidade dos seus funcionários é uma boa coisa. Cessão de propriedade intelectual é outra boa coisa. Aí as pessoas têm um último ponto que é polêmico, mas assim também é necessário. É a não concorrência. Então, dentro desses documentos aí, em algum momento você tem que falar, olha, você não vai concorrer comigo. Você está aprendendo meu produto, está aprendendo minha estratégia, está aprendendo isso, você não vai concorrer comigo. Aí vem a Justiça do Trabalho e fala, não, mas isso daqui você está impedindo o cara de trabalhar. Eu falo, não estou. Só estou falando que, olha, sabe o Levagon? Você simplesmente pode fazer o Levagon 2. Se você for do Levagon por uma Heltec, não é a mesma coisa. O cara está trabalhando aí em tecnologia, não está? Mas ele não está fazendo uma empresa 2. Então, quanto mais, quando vocês forem pensar em proteger a propriedade intelectual de vocês, quando eu falo de vocês da empresa, pensa nesses 3 itens, tá? Que é muito difícil. De novo, pessoas, tratá-las bem, escultura transparente, funciona. Mas você também tem que dar essa proteçãozinha para você, tá? Porque isso daqui é muito difícil de proteger. E somos humanos. Em algum momento eu posso estar falando uma coisa confidencial e eu sou advogado, olha só. Mas e aí a última coisa que é uma derivada da não concorrência é um não aliciamento. Já ouviram falar disso? Não? Aliciamento é o que exatamente? Aliciamento, normalmente o pessoal lembra de prostituição. Ah, sim, mas geralmente quando você pega funcionário de uma outra empresa, você... Não, imagina você tá lá, você faz teu dream team, maravilhoso, aí um pede demissão, aí o outro pede demissão, aí o outro pede demissão, aí o outro pede demissão. Ué, o que tá acontecendo? Aí um foi puxando o outro, foi puxando o outro, foi puxando o outro e foi pra empresa tal, ou abriu uma outra empresa. Caraca, você tava com o teu dream team, foi difícil pra caramba. Você gastou uma energia do cão pra contratar aquelas pessoas e aí todo mundo foi embora, aliciados, e se juntou em outra. Pode nem ser com o seu concorrente, tá? Mas literalmente você perdeu o teu dream team. Então também uma das questões que eu coloco como proteção você não vai competir comigo, ou seja, você não vai abrir uma empresa 2, tem que ser muito bem descrito o que é a empresa. Mas você também não vai aliciar. Se você quiser sair daqui e ir para outra empresa, ou fazer sua própria empresa ou qualquer coisa, sem problema algum. Mas não alicia, não pega a galera daqui. Aí o juiz trabalha, mas você está impedindo a pessoa de direito de ir e vir. Eu estou protegendo um bem, que é a empresa, que todos nós temos que protegê-la, porque ela não pensa, ela não tem braço, ela não tem perna, não tem boca, não tem olhos, não tem ouvidos. Mas ela é um bem que paga as contas no final do dia, que tem um valor agregado lá para todo mundo. Então, é uma entidade que você tem que proteger, mas é uma entidade que, infelizmente, não pode falar por si só. Então, assim, propriedade intelectual, isso. Última coisa, marca. Vou proteger minha propriedade intelectual, registrei minha marca. O que mais? Só isso? Marca é uma coisa importante, sim, com certeza. Mas não é só isso que você tem, né? E outra, a marca, cara, eu tô mentorando o Sebrae. O que tem de marca, que eu, assim, rede de corte de cabelo. O nome da marca é corte de cabelo. Pô, sacanagem, né? Se você quiser fazer uma marca, pensa assim, a cada mês entram 60 mil pedidos novos de registro de marca no NPI. Você entende que é um problema exponencial?
a falta de opções de marca, em algum momento vai parar de existir, né? Então, quanto mais inovadora, mais criativa for sua marca, e menos óbvia, mais chances dela ter de ser registrável. Então, infelizmente, já tive muita marca do Sebrae que eu falei assim, ó, desculpa, não dá. Aí, não, mas eu, já tô trabalhando com essa marca há 3 anos. Não tem como só adicionar um S no final, ou coisa assim? Eu tive uma ontem, eu nem avisei o empreendedor ainda, coitado. Ele me mandou a marca. Aí eu olhei assim, olhei pra marca e falei assim, eu já vi isso aqui em algum lugar. Aí eu olhei no NPI e falei assim, mas é em outro segmento. Pode ser que funcione. Só que aí eu liguei pro meu mentor de PI, eu nunca deixo de falar com ele. Oi, e aí, olha, eu achei essa marca aqui, mas olha, achei essa marca igual, mas é em outro segmento. Eu acho que cola, né? Porque se é em outro segmento não tem problema. Ele me mandou um print. A Natália tem uma marca desde 1999 registrada igual no mesmo segmento, que eu não tinha achado. Aí eu, ok, vou ter que avisar o empreendedor que ele vai ter que mudar toda a cara dele. Então, assim, por que a Apple fez tanto sucesso? Bom saber. Ó. Aí foi loucura. Já gravou, já. Por que a Apple fez tanto sucesso? A Apple? A marca Apple. Eu sei que ela tinha eles brigaram com a gravadora dos Beatles, né? Que também chamava Apple. Mas eu não... Mas você concorda que a gravadora dos Beatles tinha que brigar? Porque era outro segmento. Precisava brigar. Entendeu? Mas a Apple, por que pra mim deu tanto certo? Porque, cara, é uma maçã. Uma maçã com tecnologia? Não tem nada a ver. Mas isso não é proibido pegar nomes comuns, tipo azul, rosa, computador? Linhas aéreas azul. Mas todos chamam de azul. Todo mundo chama de azul, né? Faz sentido. Não, tudo bem, faz sentido, mas o azul não poderia ser registrado? Poderia, né? Ela foi inclusive registrada. Linhas aéreas azul, isso é uma marca registrada. Então, assim, pode ser um nome totalmente comum, mas se ele não tiver nada a ver, tudo bem que agora você falando, eu tô até pensando que faz sentido, mas a princípio a associação não é imediata, né? A associação não é imediata. Uma outra marca que, cara, essa marca eu tenho que falar. Essa marca, assim, eu tive prazer em registrar e meu mentor de PI fala assim, mas Natália, essa mulher é maluca. Eu falei, não, essa mulher é genial. A empreendedora, ela é consultora de imagem para restaurantes, essas coisas assim. Quais são as marcas dela? Kiss Food. O NPI não queria registrar porque falou que aquilo ali era um nome chulo. Falei, food? É chulo? Aonde? Mas é porque dá a entender? Não dá a entender. Tudo bem que pode dar a entender, mas não está escrito nada chulo aqui. Kiss Food. Kiss Food. Outra dela, Foodse. Legal. Genial! Aí o meu mentor de PI, Nath, mas isso aí o NPI vai entender como chulo. Eu falei, não quero saber, tem que tentar. Ela tá com as marcas registradas. E o desenho dela é um garfo, um dedinho do meio, o garfo dobrado, né? Então realmente era essa a intenção. Era essa a intenção, cara, é genial. Entendeu? Então quando você faz uma marca e tem associação com o segmento dela? Tem, é food, tá escrito. Mas cara, pra mim aquilo ali, quando eu registrei eu falei, cara, obrigada por ter me dado esse prazer, né? Então assim, coisas, de novo, quando vocês forem registrar marcas, essas coisas, vocês têm que ser inovador até nisso também, né? Mas também porque, tipo, dá um impacto nas pessoas, né? Então fica marcado. Mas esse é uma boa propaganda, você comprar um lugar que é Foodse. Não sabe o que esperar. Às vezes o intuito dela é tipo assim, a pessoa passa, olha e tipo, fica na cabeça, cara, tinha um restaurante nesse aqui, tipo, vai... Não, mas ela não é restaurante não, tá? Ela faz ela é consultora para redes de restaurantes e tudo, entendeu? Mas assim, ela tem tudo a ver. Pode ser legal. Fale. É isso. Podemos encerrar?
Se você quiser, Se eu vou não continuar tem falando mais. se você quiser. É porque temos que voltar para a aula. Porém, hoje... É hoje? O que tem Hoje, hoje? olha só, falando pra vocês o que aconteceu hoje. Hoje, a partir das 7 da noite, vamos ter um happy hour especial com vários convidados, CEOs de outras empresas, que vão vir aqui conversar, trocar uma ideia, conexões. Vocês que vão querer um emprego no futuro, eu acho que essa é uma excelente oportunidade. Principalmente quando as pessoas estão bêbadas, que estão... Então, vocês podem vir, conhecer, falar com pessoas que já estão na cara há muito tempo, vai ser super legal. Vocês podem ficar por aqui, vai ser logo depois da aula de vocês, o pessoal vai chegar. Vai ser o Silicon Drink About, um evento que estava acontecendo antes da pandemia, tinha dado uma pausa e agora está voltando. Ah, que bom. Você conhece o evento? Tem em Não. São Paulo, Rio, mas... Então venha hoje. Não, Eu vou te mandar o convite exclusivamente. Quero que você tenha cabeça. Pelo menos na próxima vez, se não puder hoje. Não, com certeza. Alguém tem mais alguma dúvida? Para a nossa querida E Nathalie? online tem mais dúvida? A Milene mandou uma mensagem falando que amo você. Cara, eu tenho que escrever um livro das histórias dos pesadelos e outra das histórias boas, porque é muita história. Vai lançar um livro, né? Hã? Vai lançar um livro. Dá só ter tempo de escrever. E registrar a marca também. Então, Mas muito obrigado, Nathalie. Nada, Foi uma obrigada. honra te receber aqui. Eu tenho certeza que todas as pessoas aqui gostaram. Não gostaram, pessoal? Sim. Obrigado. Vocês podem seguir a Nathalie. Vamos mandar newsletter para vocês e online também. O LinkedIn dela, onde vocês podem adicioná-la e fazer perguntas. Sim, por favor. E o LinkedIn, eu acabo escrevendo bastante no LinkedIn exatamente essas minhas experiências boas e ruins, porque eu não consigo ter tempo para todo mundo e em algum momento eu não vou estar mais aqui, mas eu estou deixando lá um legado, né? Estou deixando lá um legado para as pessoas poderem ler esses assuntos e entender as coisas que me interessam ou que eu já vi dando M, então... Eu acho que eu não sei se eu já te sigo no LinkedIn, mas com certeza mencionar Sim, porque eu fiquei muito interessada Só dá para perceber que você tem muitas histórias que você pode contar para os outros amigos que todos vão achar muito legal. Que legal. Mas muito obrigada, Então, Nathalie. obrigada a vocês pelo convite. E que nada, as portas estão sempre abertas para você. Tudo que você precisar de nós, estamos aqui para te atender. E é isso. Muito obrigada a todos online. E Tchau, obrigada. quem vai nos assistir no YouTube depois. É isso. Tchau, tchau.